Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Nós queremos louvar a Deus o privilégio de poder estarmos juntos para refletirmos na palavra de Deus. Queremos agradecer também ao nosso estimado pastor a oportunidade, como também queremos agradecer a sua audiência, que nos permite entrar no seu lar através da programação da Rede Brasil de Comunicações e, sendo mais especificamente, através da reflexão bíblica, este programa que tem sido uma bênção para todos nós. Eu queria te fazer um convite. Queria que você, neste momento, que está próximo de um exemplar da Bíblia Sagrada, por gentileza, pegue o seu exemplar da Bíblia e medite comigo na Santa Palavra de Deus. Nesta oportunidade, quero convidá-lo a ler comigo o que está registrado na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5 e o versículo de número 17. O texto bíblico nos diz o seguinte: orai sem cessar. Queridos, neste momento eu quero convidar os irmãos a pensar comigo no seguinte tema: vivendo uma vida de contínua oração. Pensando nisso, nós queremos pensar com os irmãos a respeito do que Paulo escreveu aos irmãos da igreja em Tessalônica. O apóstolo Paulo esteve naquela igreja e, devido à perseguição contra a sua vida, queriam dar cabo da vida do apóstolo. Paulo, seguindo as informações do pastor Timóteo, que estava pastoreando aquela igreja, Paulo, ele sente a necessidade de exortar aos irmãos daquela cidade que estavam sendo perseguidos por causa da fé, a trazer uma palavra de motivação. E dentre as exortações que Paulo dá aos irmãos daquela igreja, Paulo, ele incentiva aos irmãos a viver uma vida de contínua oração. Paulo sente a preocupação de que os irmãos cultivassem o hábito de orar. E por isso, Paulo diz para eles: orai sem cessar. Porém, queridos, quando nós pensamos sobre este tema, nós entendemos de que a oração, ela tem aspectos gloriosos. E eu quero, dentro desses minutos, pensar com os irmãos a respeito dos aspectos da oração que aprendemos à luz da palavra. O primeiro aspecto que quero elencar à luz da Bíblia neste momento é que a oração, ela é o ato de falar com Deus. Queridos, se nós queremos ouvir a voz de Deus e queremos ouvir Deus falar conosco, nós apenas abrimos a Bíblia e Ele prontamente fala conosco. Mas se nós quisermos inverter o papel, se nós queremos falar com Deus, se nós queremos nos comunicar com Deus, só existe uma maneira: através da oração. E a Bíblia, ela é enfática em mostrar essa verdade. Jesus, quando estava com o colégio apostólico, os 12 discípulos, Jesus ensinou os discípulos a forma de orar. E está registrado no Santo Evangelho, escrito por Mateus, no capítulo 6. Jesus diz aos apóstolos que quando eles fossem orar, eles fizessem diferente dos fariseus, que quando oravam a Deus, queriam que as pessoas o vissem orar, a fim de que eles fossem glorificados. Mas Jesus ensinou aos seus discípulos o contrário. Ele disse: quando vocês forem orar, entrem no seu aposento, tranquem a porta e orem em secreto, porque o Deus que te vê em secreto te responderá. A Bíblia ainda nos mostra alguns personagens que entenderam que a única forma de se comunicar com Deus seria através da oração. Quem não se lembra de Ana? Está registrado no primeiro livro de Samuel, no capítulo 1.
logo no prólogo deste livro, nós podemos perceber a história de Ana. Nos diz a Bíblia que esta mulher, ela não sofria de um problema físico, nem muito menos patológico. Nos diz a Bíblia que o Senhor havia encerrado a madre de Ana. E encerrado a madre de Ana, ela não poderia ter filhos. A esterilidade tinha tomado conta de Ana. E ela percebeu que só existia uma forma de resolver aquele problema. Ela não podia contar com os amigos. Ela não poderia contar com nenhuma outra pessoa próximo dela para falar e dialogar a respeito daquele problema. Então, ela encontra a saída para o seu problema. Ela decide ir ao templo. Quando ela vai ao templo, ela faz o que a Bíblia recomenda. Ela vai orar. E nos diz a Bíblia que quando ela vai orar, ela faz um voto a Deus. E durante alguns minutos de oração, Ana, ela começa a dialogar com Deus e pôr diante do altar de Deus o problema que ela estava passando. O resultado da oração de Ana, nós já sabemos. A Bíblia diz que Deus abriu a madre de Ana, a sua esterilidade já não existia mais e aquela mulher deu à luz a filhos, conforme 1 Samuel, capítulo de número 2. Quem não se lembra também do rei Ezequias? Aquele homem tinha recebido o ultimato da parte de Deus de que a enfermidade que estava instalada em sua vida seria para a morte. E nos diz a Bíblia que Ezequias, a exemplo de Ana, ele vira o rosto para a parede, no leito em que ele se encontrava. E nos diz a Bíblia que ele também se utiliza desse veículo. Ele vai falar com Deus, vai contar para ele o seu problema. E nos diz a Bíblia que depois que ele ora, Deus atende a oração de Ezequias e o resultado é que, ao invés da morte, a Bíblia diz que Deus acrescentou mais 15 anos de vida ao nobre rei. Querido, eu quero trazer uma palavra da parte de Deus ao teu coração. Não sei qual o problema que está instalado dentro do teu lar. Não sei qual é o problema que está instalado no seio da tua família. Seja este problema psicológico, espiritual, financeiro, conjugal, familiar. Mas eu quero te dar um conselho bíblico. Se queres dialogar com alguém, se queres contar para alguém o problema, só existe uma pessoa certa com quem você pode dialogar, falar, contar para ele o problema. E eu quero dizer uma coisa, o resultado desta conversa com ele é vitória. Este é Deus e só podemos conversar com ele através da oração. Queridos, o segundo aspecto que nós entendemos ao ler a Bíblia a respeito da oração é que a oração ela é a respiração da alma. Pensando nesta verdade, nós entendemos de que, assim como nós, meros seres humanos, dependemos do oxigênio para respirarmos e ter a manutenção da nossa vida ou permanecermos vivos, assim também a nossa vida espiritual, nós dependemos da oração para manter a nossa alma respirando. Quando a gente ora, nós produzimos oxigênio espiritual para a nossa alma. E eu quero dizer uma coisa para você neste momento. Muitas pessoas, quem sabe, estão agora passando por algum momento na sua vida e devido às lutas e às provas do dia a dia, tem sentido a sua vida espiritual fraquejar. Tem sentido, quem sabe, a sua alma sufocada por causa das adversidades. E quem sabe você, em meio a esta luta, você precisa de um conselho. Se sente a alma sucumbindo e a tua alma precisa de oxigênio espiritual. A única forma de você fazer com que sua alma respire é através da oração. A oração, ela é a respiração da alma. O príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon, ele disse, não somente Deus ouve a oração,
mas Ele tem prazer em ouvi-la. Eu quero elencar o terceiro e último aspecto da oração. É que a oração, ela é o ato mais sublime da adoração. Nós adoramos de diversas formas. Nós adoramos através dos louvores. Porém, quando nós adoramos através dos louvores, nós estamos apenas usando as palavras do poeta e nada mais. Nós podemos adorar glorificando, exaltando o nome do Senhor Jesus, mas limita, às vezes, a nossa adoração. Porém, quando a gente mergulha no oceano da oração e abrimos a nossa alma para adorarmos a Deus através deste veículo, nós expressamos para Deus o que está no recôndito da nossa alma. Nós transmitimos para Deus aquilo que a nossa alma quer expressar para Ele. E Ele sente prazer quando nós o adoramos através da oração. Queridos, quer um conselho bíblico? Adore ao teu Deus, que está aí bem pertinho de você, através da oração. Querido, não há outro veículo melhor para se adorar a Deus, senão através deste veículo. Amado, Abacuque disse: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e não haja mais gado, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Eu quero, neste momento, convidar você para usarmos este veículo e orarmos a Deus neste momento. Aonde você está, curve sua cabeça agora e oremos ao Senhor. Eterno Deus, eu quero nesta hora, Senhor, pedir as tuas copiosas bênçãos ao irmão telespectador que, através da sua audiência, tem ouvido, Senhor, a tua palavra. E nós entendemos que a única forma ou o único veículo de nos comunicarmos contigo é através da oração. E eu quero te pedir, ó Pai, neste momento ao qual estamos usando este veículo, venha atender, ó Pai, a petição dos teus filhos. E eu quero que as tuas bênçãos invadam este lar agora. As enfermidades sejam sanadas, os males sejam repreendidos e teu nome seja glorificado em o nome de Jesus. Amado, entenda esta verdade e nunca esqueça dela. Orai sem cessar. Deus te abençoe em o nome de Jesus.